Muito boa noite a todos, estamos iniciando mais um Padrão de Qualidade. Hoje é terça-feira, dia 10 de junho, terça-feira fria, mas nós estamos aqui aquecidos pelo calor de Deus, né, Vanessa? Com certeza. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Adriano. Tudo bem? Firme, animada? Olha, hoje eu tô assim com o espírito, eu só quero ouvir, só quero receber. Eita, maravilha. Você tá elegante com cachecol, tudo assim? Obrigada. Terno e cachecol, olha, tá bem... Combinamos também de novo na cor. É, preto. nós estamos afinados aqui em tudo, né? Até desde as vestimentas. Hoje nós estamos recebendo o pastor Maxwell, bênção de Deus. Boa noite, pastor Maxwell. Boa noite, Adriano. Na Boa paz noite, do mestre. Vanessa. Boa noite a todos os nobres internautas que estão aí com a gente ligado nesse podcast, né? Tenho certeza que Deus tem bênção para nós nessa noite, como diz a Vanessa, nosso coração gerou bastante expectativa para estar aqui com vocês. Vai ser bênção, né? Creio que Deus tem chaves aí, comandos para dar para nós nessa noite. Hein? Que maravilha. E vocês que estão chegando aí no YouTube, não se esqueçam. Quer fazer o convite, Vanessa? Com certeza. Não esqueçam de inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações, porque todas as vezes que nós estivermos aqui ao vivo, chegará uma notificação para você não perder nada do que acontece aqui no nosso encontro Padrão de Qualidade. E a pauta desse mês assim está incrível, abençoado. Eu tenho certeza que se você estiver com o coração aberto, o Senhor falará contigo. Que maravilha. Lá no Facebook, pessoal que for chegando, gente, por gentileza, comenta, compartilha, marca os amigos, aproveita, usa o podcast de hoje para a ferramenta de evangelismo. Com certeza. Marca os amigos, marca o vizinho, marca aí o pessoal, aquele irmão, aquela pessoa que de repente tá, né? Aproveita os cortes também, Olha que nós só. publicamos depois e manda para quem está E precisando. foi maravilhoso os cortes da terça passada, hein? Ah, é benção. Chorei ao vivo e chorei assistindo depois. Nos quebrantamos aqui, pastor Maxwell, semana passada. Glória a Deus. Revivendo, né, a pauta passada foi volta para casa. Tivemos como epígrafe ali o filho pródigo. E, rapaz, nos aprofundamos nesse texto ali e foi lindo, né, Vanessa? Com certeza. Foi, Patrick Deus é descortinou para nós esse maravilhoso. texto ali. E eu com a Vanessa também chorão, tá, pastor? Já vou avisando, já que você... É bom que aqui tem 3 câmeras, eu jogo no senhor aqui enquanto nós Maravilha. choramos. chorando aqui. Maravilha, mas a gente chora junto. Joga no pastor aqui e nós se acabamos, né, Vanessa? Ninguém vê nós chorando. Que maravilha. Hoje vamos falar um pouquinho sobre perdidos dentro de casa, pastor Maxwell. Glória a Deus. Será que é possível estar perdido dentro de casa, pastor? A pergunta grande, né, que não quer calar é como se encontrar dentro de casa, né? Olha só. Como se encontrar, né? A questão maior é... Nós vivemos hoje, Adriano, o evangelho, né? Quando falo evangelho, não só evangelho, mas até no, né? Eu acredito assim, na inclusão social também, né? Quantas pessoas estão perdidas dentro de si mesmo, né? Olha só. Dentro da casa. Dentro da sua própria casa, né? Ou seja, né? Esta casa aqui, né? Que a gente fala. Quantas pessoas que não conseguem mais se encontrar, né? Eu carrego comigo uma frase, né? Se a gente não se permitir ser feliz, a gente não será feliz. Billy Graham, ele morreu há 2 anos atrás e ele deixou um legado muito grande. Eu tenho 2 frases de Billy Graham que eu carrego comigo, Adriano, e a primeira é: aquele que sabe o que planta não teme a colheita. Né? As pessoas estão temendo muito, né, a colheita porque realmente não sabem o que estão plantando, estão perdidos em si mesmo, né? Não sabem mais o poder da semente, né? Toda semente ela carrega nela o ciclo eterno, né? Por isso que toda semente ela é de forma arredondada. Você já viu? Percebeu que toda semente ela tem uma forma redonda? Porque toda semente fala de ciclo de eternidade. E é por isso que toda semente você não pode mastigar ela já traz automático nela o gosto de amargo. Porque semente não se come, semente se semeia, né? Então, assim, as pessoas, elas perderam, né, essa essência, né? E quando se trata, assim, de pessoas perdidas, né, a segunda frase de Billy Graham é: saber quem você é em Deus, nada alheio te atrapalha. Olha isso. Então, assim, se a gente não souber quem a gente é, a nossa identidade, quem somos, né? É por isso que tem muita gente, Vanessa, que está correndo atrás de coisas que, na verdade, já é por herança direito dela, como filha. Né? E tá batendo cabeça, por quê? Porque está perdida. Né? Uma pessoa sem direção. É por isso que o evangelho, Adriano, o evangelho ele não é condição de vida, não é condicional, né? Ele é direção. É por Olha isso só. que tem pessoas que dizem assim: a hora que eu tiver condição, eu vou para a igreja. E assim, e está esperando até hoje e não foi. Por quê? Porque não entendeu que o evangelho... Então eu não venho para o evangelho para uma condição melhor de vida. Eu venho para o evangelho por uma direção
de vida, né? Evangelho é ativar destino, né? Então eu acredito que é isso, né? E O até evangelho foi não é troca, né? que nós comentávamos no podcast passado justamente sobre isso, de pessoas que dizem, no tempo certo eu volto para casa. É sempre no assim, tempo né? certo eu vou para a igreja. Mas qual é esse tempo? Exatamente, né? Qual é esse tempo para alguém que está perdido, né? O tempo é agora. Então, assim, a pessoa precisa se encontrar dentro dela. A pessoa se perdeu há muito tempo. A pessoa se perdeu, a pessoa já não, né, não tem alegria. A pessoa é aquela pessoa que romantiza tudo. Um dos requisitos de uma pessoa perdido, Adriano, dentro da sua própria casa, seja na igreja, seja em si, é uma pessoa que ela vai romantizar tudo. Qualquer problema ela romantiza, é uma pessoa que tem problema com isso, né? Eu sempre falo que o perdido ele tem problema de relacionamento, o perdido ele tem problema com esse negócio de romantizar tudo, qualquer coisa, ai meu Deus, isso mais aquilo, né? E é por isso que o perdido, né, ele precisa cair em si. A Bíblia diz caindo em si, né? Então o cair em si te leva ao arrependimento, sabe? Então assim, por que a gente tem problema hoje de celebração? Por que você conquista algo, mas parece que você não, sabe, não está satisfeito com Não aquilo preenche. sabe? Parece que nada preenche mais o ser humano. Porque nós estamos tão vazios, tão assim, sabe, pobres de espírito, ao ponto, assim, das pessoas estar conquistando várias coisas, mas o sentimento de celebração não tem, porque o inimigo está conseguindo tirar e roubar de nós a celebração. E é por isso que quando nós celebramos, é aí que nós glorificamos o Senhor, sabe? É por isso que o arrependimento ele gera libertação, a libertação gera a celebração. Pode ver que a Bíblia mostra de Gênesis e Apocalipse que o povo, Vanessa, ele só celebrava o Senhor depois que havia uma libertação. Então assim, o povo se arrependia, pecamos, erramos, nos arrependemos. Eram libertos e a libertação gerava desejo nele. Vamos celebrar o Senhor. Olha que tremendo, né? Sabe? Então assim, como um perdido vai celebrar o Senhor se não consegue se libertar? Pastor, e a partir de que momento que a pessoa se perde dentro de si? O que impele ela? Seriam os bens materiais, ou alguns deles, ou quais mais características? Eu acredito que eu vou ler um texto da Palavra de Deus, né, para meditar o nosso coração. Eu até preparei aqui. Eu já preguei essa semana, como eu disse, né, sobre essa temática. Eu gosto muito de temática. E nessa passagem de Lucas 15 vai falar de 3 formas de perdidos, né? Primeiro ele vai começar a falar da ovelha perdida, né? A ovelha é um animal irracional que se perdeu, né? Se perdeu. Então é por isso que o bom pastor deixa as 99 e vai buscar, porque essa ovelha se perdeu, né? Aí a Bíblia vai dizer agora que a dracma, ela foi perdida. Alguém perdeu, sabe? Olha só. E depois vai falar do filho pródigo, né? Que se perdeu, né? Então, assim, a Bíblia vai usar essas 2 temáticas para chegar no filho. Você tá entendendo? O filho que saiu da casa, o esbanjador. A dracma é uma ovelha para falar do filho. Para falar do filho. Olha Então, assim, só que o que me chama a atenção é o meio, né? Entre a ovelha e entre o filho. Tem uma dracma, sabe? E a dracma, por que a gente tem que procurar ela? Por que a gente tem que cair em si e falar assim, peraí, o que eu perdi? Aonde que eu me perdi? Sabe? Então, assim, quando essa mulher acha, pode ver que ela vai convidar as amigas dela e vai celebrar, dizendo, achei... Olha que tremendo. Você tá entendendo? Achei a minha dracma perdida. Você tá entendendo? Só que o que o Senhor revelou no meu coração é exatamente isso aqui, ó. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até encontrar ou até achar. E achando, convoca as amigas, as vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Sabe o que o Senhor revelou no meu coração, Adriano, Vanessa? Que a dracma, ela não tem consciência. Tem muitos perdidos que se perderam por falta de consciência. E a gente precisa voltar nessa consciência novamente e entender, peraí, como, né, eu cheguei nisso? Como eu me perdi? Né? Aonde? Né? Então, assim, eu estou escrevendo um livro, o meu livro, eu estou no 20º capítulo dele. Eu estou fazendo esse livro que Deus tem me dado mensagens assim, né, direcionais sobre correção de curso, sabe? Pessoas estão se perdendo no caminho. As pessoas se perderam no evangelho. As pessoas se perderam, sabe? Como se Deus fosse um amuleto, um chaveirinho, como se fosse uma pimentinha, sabe? Não.
né? E as pessoas se perderam na correção de curso. Por isso que a palavra convertido quer dizer, né? Converter o curso, mudar o percurso. Ou seja, eu estou vivendo uma vida assim, mas eu estou perdido, então eu preciso me encontrar. Então eu preciso refazer o curso. Então a palavra convertida é eu preciso mudar a rota, eu preciso mudar o destino. E é por isso que nós nos convertemos a Cristo, né? Mudamos o percurso. E quando eu olhei para essa dracma, Adriana, eu vejo que essa mulher, ela perdeu a dracma porque ela perdeu a sensibilidade dentro da sua própria casa, sabe? Porque assim, moeda faz barulho, Adriana. E como é que ela perdeu essa dracma e não sabe, Vanessa, onde ela está? Ao ponto de ela ter que acender uma candeia para poder procurar. A dracma está perdida onde? Fora ou dentro? Dentro. Então as pessoas estão perdidas dentro. As coisas estão perdidas dentro. E as pessoas estão buscando coisas fora. Quando na verdade precisamos acender a candeia onde? Dentro. Tremendo. Você está entendendo? Será que as pessoas estão se apagando? Se apagando no sentido de perder aquele brilho. Foi nos vendido, pastor Maxwell, ao longo de alguns anos, por algumas temáticas da igreja que nós viemos a Cristo e Ele nos dá isso, né? Você vem e eu te dou aquilo. Foi no sentido figurado, uma moeda de troca. E o evangelho não é isso, né? É muito além disso, na verdade, né? De moeda de troca. Pelo contrário, a gente não vem a Cristo por aquilo que Ele pode nos dar. Não é uma opção, né? A gente vem a Ele porque a gente está precisando, está necessitando, né? Não tô vindo a Ele para fazer moeda de troca. Se Ele vai me prosperar ou não, se Ele vai me abençoar materialmente ou não, não é esse o âmago, né? Não é essa a ênfase. Eu vim porque eu tô doente, tô machucado, tô ferido. Você sabe, Adriano, que eu lembrei de algo que ocorreu já há muito tempo. Era um domingo, eu estava em frente ao espelho, me arrumando para ir pro culto. Tava frio, assim, um dia frio, chuvoso. Eu pensei assim, acho que eu não vou, tá frio. No mesmo instante, o Espírito Santo falou comigo, é você que precisa de mim. Então, realmente, o que nós comentávamos também no podcast passado, hoje parece que é automático. Eu vou ao culto, participo ali de toda a celebração, volto para casa, passa a semana, tem culto de novo, eu vou ao culto. Então é aquela coisa robótica. E próprio Jesus, ele fazia com que nós pensássemos, olhássemos para nós o autoconhecimento nas perguntas dele. Quando ele perguntava, queres ser curado? Mas o que queres que eu te faça? Então era uma reflexão, porque às vezes nós falamos tantas coisas ou pedimos tantas coisas que realmente não é o que precisa ser mudado em nós, aquele vazio que está em nós. Por que nós estamos vazios? Porque nós estamos falando ou pedindo algo que... É material, palpável. Não, o que não é realmente o que precisa, né? Não é necessidade profunda interna, verdade mesmo. Tanto é que vinha o perdão para depois a cura, né? Ele curava... E sabe o que é interessante, Adriana? É que a pessoa que ela se perdeu dentro, né? Ela começa a tentar se adaptar. Pode ver. Ela não tenta se reencontrar, ela tenta se adaptar. É por isso que hoje, dentro da igreja, Vanessa, até no evangelho, né, no meio da sociedade, as pessoas preferem mais se tornar uma prótese do que um membro de um corpo, sabe? De unidade. Exatamente. E o que seria uma prótese, Adriana? Uma prótese, ela é adaptada no corpo, só que ela nunca vai sentir a dor do corpo. Então tem pessoas que estão tão perdidas que até estão na igreja. A pessoa, ela oferta na igreja, ela dizima, ela canta, mas há muito tempo ela está, como a Vanessa disse, numa vida programada e robótica, sabe? Naquela mesmícia, onde acostumou ir para a igreja, sabe? Só que a igreja para ela já não faz mais aquele sentido de fluir. Ela entrou no funcional. E nem tudo aquilo que funciona quer dizer que está fluindo. Então assim, tá funcionando, mas tem um start apertado ali. A pessoa deixou de fluir há muito tempo, sabe? Só que ela tá como uma prótese, ou seja, ela não sente mais a dor do pastor, não sente a dor da igreja, sabe? E eu achei interessante que você falou assim sobre a igreja de Éfeso, né? A voltar ao primeiro amor, a essência, né? O fluir. Perceba assim que no capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 14, né? Paulo ele vai dizer assim, irmãos, por esta causa me coloco de joelho. Ou seja, a igreja mais armada, vamos colocar a igreja mais poderosa, capacete da salvação, escudo da fé, coraça da justiça, sapato da preparação do evangelho. A igreja está bem armada. E
Paulo vai olhar e vai dizer assim, do que adianta vocês estão tão armados se vocês perderem a causa? Imagina, que tremendo, né? Você tá entendendo? Ou seja, vocês têm tudo, gente. A mente de vocês está blindada, beleza. Só que dá uma olhada. O que vocês perderam dentro? Porque a igreja de Éfeso perdeu dentro. A causa qual é? Volte ao primeiro amor. Olha que profundo, né? Por esta causa, gente, se a gente não ter amor, se a gente não amar uns aos outros, o evangelho, então o evangelho não é colocar de joelho por coisas. Quando a pessoa se adapta, tá tão perdida, ela só começa a servir a Deus por coisas. Sim. Se o Senhor me der, não, porque o Senhor não faz. E quando tire coisas de pessoas, você vai ver se ela tá na causa ou se ela tá pegada a coisas. É por isso que Jó, a receita do bolo de Jó é tão tremendo que Jó diz assim, eu adoro ele tendo e não tendo. Eu tinha, adorava, não tenho, continuo adorando. Por quê? Porque melhor do que ter coisas é ser quem ele me chamou para ser. Tremendo, né? E até na da fornalha, na passagem da fornalha, eles respondem da mesma maneira. Quero ver se o seu Deus vai fazer, vai salvar você. Se ele fizer, Ai, meu Deus. maravilhoso. Se ele não fizer, também, nós vamos continuar o adorando. Então é esse o caminho, né? São Ele continua comandos. sendo Deus, ele está lá, ele sempre será Deus. São comandos, Vanessa. Sabe por quê? Porque a fornalha ali também tem algo tão profético de Deus ali. Eu tenho vivido muito profético de Deus. E nessa fornalha que você está falando assim, se Deus fizer, né? É que, na verdade, quando Sadraque, Mesaque, Abednego, nomes babilônicos, né? Foi impuntado a eles, né? Esse decreto, se vocês não se ajoelhar. Ou seja, quem enxergou o quarto homem? Não foi Nabucodonosor? Esta é a questão, gente. Quando a gente está tão perdido, Jesus para nós é até o quarto, quinto, sexto, sétimo. Jesus nunca foi o quarto homem da fornalha, sabe? Até porque Deus ele não aceita mais, eu acredito sim que no profético que nós estamos vivendo hoje, Deus ele não aceita mais estar dividido com prioridades. A gente está vivendo muito, pode ver, a gente está tão perdido que a gente diz assim, Deus é minha prioridade, Deus está enojando isso, Adriano. De olhar para o cara, olhar para a pessoa e dizer assim, eu sou tua prioridade, quer dizer então que eu sou dividido com o teu namoro. Eu sou dividido com o teu filho. Porque se o meu filho ficar doente, Adriano. Quem que se torna prioridade daí? Né? Se a minha esposa ficar doente, se o meu patrão me chama, qual que é a minha prioridade? Então Deus está dizendo, eu não quero ser dividido com o teu trabalho. Cara, eu quero o meu trono. Deus está dizendo assim, cara, eu quero me encontrar em você, só que eu tenho um lugar aí que não é prioridade, é um lugar chamado exclusividade. Então vai além de prioridade. Deus está dizendo, cara, eu sei que você tem suas prioridades. Namore, case, tenha carro, cuide do seu carro, sabe? Vai pro shopping, passeie. Só que quando é o lugar meu, é meu, cara. Não divido com ninguém. Nem esposa rouba, filha não rouba. Deus está dizendo, eu só quero esse lugar, exclusividade. Então Deus não aceita mais. As pessoas estão dizendo, não, Senhor, o Senhor é o quarto homem da minha vida. Sabe por que Sadraque, Mesaque, Abednego, repito, nomes babilônicos, estão entrando na fornalha sem medo? Porque eles entenderam. Jesus já está lá. Jesus é exclusivo lá. Entendeu? Jesus é exclusivo aqui. Então, se Jesus fosse o quarto a chegar, o fogo tinha queimado eles. Você tá entendendo? Então Jesus tem que ser exclusivo na nossa vida. Foi uma figura de linguagem, né? E eu acho lindo, pastor Maxwell e Vanessa, que para a carta da igreja de Éfeso, eu imagino o pastor lendo essa carta para a igreja, sabe? Conheço as tuas obras, eles tinham obras. Conheço o teu labor, eles tinham labor. Vocês reprovam os homens que se dizem ser e não são, eles tinham discernimento. Vocês trabalham e não se cansam, eles tinham obra e eram assíduos. Aí fico imaginando o pastor lendo essa carta para a igreja tenho porém contra ti. Esse tenho porém contra ti, né? Mostra o imagina, quanto a gente tá perdido, né? Imagina alguém, pastor Maxwell e Vanessa, imagina passar um telefonema para você ou pro pastor Maxwell, eu queria falar contigo depois, porque eu tenho algo contra ti. Você fala, poxa, mas a Adriana é meu amigo, a Vanessa é minha amiga. O que será que ele tem contra mim, né? A gente se dá bem, a gente conversa. Imagina a igreja, depois que recebeu a carta, né? Vocês lutam, vocês trabalham, vocês têm conhecimento, vocês reprovam os homens maus. Tenho, porém, contra ti. Que será que tem, né? Que deixaste. Eu vejo assim que Paulo, ele é bem taxativo nessa questão, né? Porque ele diz assim, tenho, porém, João, né? É a igreja a revelação do Apocalipse, né? Paulo, a igreja de Éfeso, e João, né? A mesma igreja, né? Onde teve pastores hoje. Então, falta de pastor não era. Timóteo passou lá, Paulo passou lá, João passou lá. Ou seja, o apóstolo do amor cuidou dessa igreja. Então, amor não era falta. E como eles se perderam? E como eles perderam o amor? Se o próprio pastor era o apóstolo do amor,
Como esse povo ficou sem amor? Deixa eu provocar o senhor, então. O senhor acha que, ainda que sejam ministérios dentro da igreja, o senhor acha que essa exagerada envolvimento, tanto com o secular quanto os ofícios eclesiásticos, uma vez que eles sejam assim, eu faço tudo na igreja, eu cuido da porta, eu cuido aqui, cuido lá. Essa entrega constante, ela pode virar rotina de maneira que de repente eu tô no automático fazendo e me esqueço da essência mesmo. Isso pode acontecer? Ativismo religioso, Adriano. Isso é ativismo religioso, sabe? Pastor, o que é ativismo religioso? O cara tá cheio, atarefado, né, até o tutano, e ele vai olhar com pouco trabalho. O que leva uma pessoa a estar tão atarefado com pouco trabalho? Ou seja, tudo aquilo que rouba a tua paz está te custando tudo. Ou seja, a pessoa está tão assim, no serviço, né, que perdeu o servir. Olha que tremendo. Você tá entendendo? No serviço perdeu o servir. A pessoa tá ali para ser visto e não para servir. Ela aprendeu tanto a ser visto ali, fazendo aquilo, que o coração dela não tá mais no servir ao Senhor. É o que Paulo mostra lá no capítulo 27 de Atos, né? Quando o povo estava morrendo de pneumonia, o que ele foi fazer? Ele foi pegar graveto para fazer o fogo, para esquentar aquele povo, para não morrer de pneumonia. A questão é, por que só Paulo? Por que os demais não foram? Porque as pessoas aprenderam a se esquentar na fogueira dos outros. Você tá entendendo? Se o Adriano leva lenha pro culto, por que eu vou levar? Você tá entendendo? Então, assim, as pessoas querem mais se esquentar, mais ser visto ali na fogueira, no fogo, do que colocar a mão. É por isso que a víbora, a serpente, picou as mãos de Paulo. Por quê? Porque são as mãos que estão em movimento. Adriano, Deus sabe, né, o que movimenta em nós. Assim como a serpente também sabe. Sabe? Se o teu louvor movimenta o céu, ela vai tentar tocar no louvor. Sabe? Se a tua mensagem... Então, assim, a serpente sabe aquilo que se movimenta em nós. Então, as pessoas colocaram muito esse ativismo, entraram nesse ativismo religioso hoje, ao ponto de estar ali, mais ou menos, para bater carteirinha, sabe? E uma coisa eu sempre falo com a minha esposa, a igreja não pode roubar eu da minha casa, sabe? A igreja não pode roubar eu dos meus filhos, a igreja não pode roubar eu da minha família. Porque tudo aquilo que me rouba, sabe, do ministério principal, que é a minha família, minha casa, sabe, meus filhos. Então, assim, isso acaba entrelaçando o ativismo religioso. Onde eu vou me atarefar tanto, mas me atarefar tanto, vou olhar e vou dizer, mas peraí, não tem trabalho. Então, é o tipo de pessoas hoje que estão exatamente nesse nível, sabe, de tem que estar ali para ser visto. Mas, na verdade... Infelizmente acontece, eu já passei por isso, de ter pastores autoritários, assim, usado do seu cargo justamente para usar isso. Você não está aqui, você não está servindo, você está deixando de lado a obra do Senhor, mas cada um sabe o que eu posso fazer, até onde eu posso fazer com o coração. E eu lembro-me que eu congregava aqui no Parque do Café e eu mudei lá para o Giana. Então eu falei, olha, eu vou vir nos cultos que eu puder, no domingo eu venho. Só que começou assim a pesar no combustível. Distância. E aí eu falei, pastor, meu coração já não está mais aqui. Porque daí eu comecei a colocar obstáculo para poder vir ao culto. Então eu falei, então eu prefiro, que o meu coração não está aqui, congregar mais perto de casa, porque eu sei que o meu coração vai estar ali, do que eu ficar vindo de lá aqui e ficar falando, né, tô vindo, tá sendo um fardo, tá pesado. Do que ficar forçando maçaneta, né? Isso. Uma pergunta aqui no YouTube. A Milena da Rosa tá dizendo assim, eita glória, o nosso pastorzão, Maxwell. Pessoal dando boa noite, continuem aqui conosco, enviem suas perguntas. A Valéria pergunta assim, pastor, por que é tão difícil, depois que a gente se perde, por que é tão difícil voltar, mesmo dentro do coração, a vontade de estar na presença de Deus? Lembrando que esse se perde é o que tá dentro, tá, gente? A gente tá falando do discípulo. É isso que ela colocou ali mesmo. Aquela pessoa, vamos melhorar só a pergunta. Aquela pessoa que tá dentro da igreja, pastor Maxwell, mas ela já não tá, ela tá indo ali porque de repente o esposo é da igreja, ou a esposa, ou é filho de pastor, ou é filho de desobreiro, tá indo, de repente é por descargo de consciência. Mas ela já não sente mais aquela graça, não tá mais sensibilizada. Como resgatar essa sensibilidade? Olhando para o ardor dessa pergunta, uma das maiores dificuldades não é nem da pessoa voltar, né? Mas é a do olhar do irmão mais velho que ficou, né? Esse olhar é muito julgador, sabe? E a gente tem que tratar quem tá dentro, caído dentro, né? Então, assim, eu acho que a igreja tem que... Eu acho não, né? Eu vejo uma ação, assim, de Deus, uma visão, onde nós, dentro da igreja, precisamos começar a viver. A nossa igreja hoje vive um legado onde a gente diz assim, a gente é uma família.
Se a gente não aprender a ser família, ter relacionamento, sabe? Deus constituiu não a igreja, Deus constituiu uma família, sabe? É por isso que a base é Deus, família e igreja. Não é Deus, igreja, família. A base é Deus, família e igreja. Por quê? Porque se a família está bem, A igreja também. a igreja está bem. Então, assim, a maior dificuldade, né? Como que é o nome dela? Valéria. Valéria, voltar, é porque ela sabe que vai encontrar olhares, sabe? Então tem que cair esse cauterinos da mente dessa pessoa, né? Da Valéria, de entender, não, eu tô indo lá, o Senhor me espera. Porque tem duas coisas que eu carrego comigo, Vanessa, e eu preciso liberar isso, né, para a vida da Valéria. Duas coisas que o diabo nunca vai conseguir tirar da vida do pródigo. Nunca. O pródigo não perdeu tudo? Menos duas coisas. Isso são comando e chave de Deus. Pastor, o que o diabo não conseguiu tirar da vida do pródigo? O caminho de volta para casa. Olha, ele lembrava onde que era o caminho de volta. Sempre vai lembrar. Sempre vai saber como. E a segunda coisa, um pai de braços abertos esperando o filho voltar. Isso aqui o diabo nunca vai tirar, Vanessa. Nunca. A pessoa pode cair, pode errar. E é por isso que eu uso aquele texto do capítulo 3, versículo 9 de Gênesis. Se não me falha a memória, capítulo 3, versículo 9. Onde a Bíblia vai dizer ao primeiro Adão, né? Quando o Senhor desce, perceba-se que mesmo que ele errou, o Senhor nunca deixou de ir no encontro. O cara errou, o cara pecou na melhor igreja, com o melhor pastor, no melhor lugar. O cara errou, o cara caiu. O Senhor chega para ele no mesmo lugar do encontro. Ou seja, o Senhor sempre está lá. Por mais que a pessoa, a Valéria, saiu, o Senhor sempre está no lugar do encontro, sabe? Dizendo assim, tá perdida? Tô te esperando. Você tá entendendo, Adriano? E aí o texto que me alegra é que Deus olhou para ele e falou, ô Adão, aonde tu está? Deus não perguntou, está escrito, Deus não perguntou o que ele fez. Porque o que interessa para Deus não é o que nós fazemos, Vanessa. É por isso que existe misericórdia. O que interessa para Deus é aonde corremos o risco de estar depois daquilo que fazemos. Ou seja, eu vou pecar, então aonde eu posso correr o risco de estar depois que eu pecar? Aonde que eles estavam? Eles estavam atrás da figueira, e é tão profético isso aqui, que o primeiro Adão e a Eva estão atrás do madeiro, envergonhados. Aí Jesus vem e se coloca na frente do madeiro para resgatar e dizer, estava perdido, volta. O diabo colocou ele atrás do madeiro para se esconder. O primeiro Adão. Aí Paulo vai dizer, mas o último Adão, Jesus, se colocou à frente de braços abertos, despido, seminu, para dizer, estou te resgatando. Estou te dando, abrindo o caminho de novo. Hebreus vai dizer que Jesus é o nosso precursor. Né? Isaías vai dizer que o castigo estava, né, sobre ele, né? Toda a humanidade. Flávio José vai dizer que no momento da cruz, Jesus ele diz, pai, por que me desamparasse? Flávio José, um judeu, né, nato, ele vai dizer que nesse momento o pai, né, virou as costas para o próprio filho porque, sabe, olhou todo o pecado da humanidade. O que faz divisão do homem com Deus é o pecado. Então todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. E o pai não suportou ver o seu unigênito com todo o pecado da humanidade. Então tudo isso na frente do madeiro para dizer, tá perdido, volta. Se perdeu, volta. Então nunca vai, sabe, chegar às narinas do Senhor, ao olhar de Deus, aquilo que nós fazemos, né? Mas aonde nós podemos correr o risco de estar. Ou seja, tem pessoas perdidas que não conseguem voltar, porque pensa que o pai vai julgar. Me mostra o pai julgando, né? Me mostra o pai dizendo, filho, você isso, mas aqui não. O pai tá de braços abertos dizendo, cara, se você quiser voltar, eu tô no mesmo lugar do encontro. Tá perdido porque tá com medo? Com medo de Deus? Olha, sabe? que interessante, né? Medo de ser tratado, né? Como o senhor citou, né, duas características, né? Ele nunca esquece o caminho de volta e não esquece que alguém tá lá esperando. Moody falava assim, Vanessa, há uma coisa impossível para Deus. Lembra dessa, pastor? Não há pecador arrependido que ele não possa perdoar. De tudo que possa ser impossível, né? Para Deus é impossível. Não há pecador arrependido que ele não deseje perdoar. E pai que é pai vai chamar para conversa difícil. Essa é a questão. Acho que também esse é um comando assim pra gente falar aqui, porque as pessoas falam assim, sei que se eu voltar, Deus vai me chamar para tratar meu coração. E é verdade, porque pai vai chamar pra mesa, e mesa é para tratar, né? A gente faz mesa na igreja toda terça-feira. E eu sempre falo, pessoas que não sentam na mesa, por exemplo, hoje nós estamos na mesa.
Então, pessoas que não têm, né, esse coração, esse caráter de sentar na mesa, né, pode ver que tem problema de relacionamento. Porque a mesa, ela revela duas coisas, problema de relacionamento e pecado oculto. Então, a pessoa sabe que ela tem muito pecado oculto, a mesa revela. Sabe? Então, assim, é exatamente isso, né, que a pessoa precisa entender. Eu vou voltar e o pai vai me chamar para uma conversa difícil. Não podemos ter, porque conversa difícil forja caráter. Sabe? Então a gente tem que ter conversa difícil. Pessoas que não olham no olho, Vanessa, não quer ter uma conversa difícil, filho que não tem conversa difícil com o pai que não tem conversa difícil com o filho, tá entendendo? Vai ter problema. E são essas conversas, pastor Marcelo, que mudam situações. Porque quando as pessoas falam pra mim só aquilo que eu quero ouvir, não me muda em nada. Exatamente. Agora, quando a gente é confrontado, daí há mudança. Se você ficar só me falando, tá bom, eu gosto de você, você é bom em tudo que você faz, isso não gera, não me constrange, né? Ao ponto de eu desejar a mudança. Agora, quando você me confronta, olha, você tá errado aqui. E você sabe que eu aprendi na pós, que é assim, a pessoa vem contar algo pra você, ela tá falando ali, eu sou depressivo, tá? Você ouve tudo que a pessoa fala e aí você diz, mas pergunta pra ela, joga pra ela. Para o autoconhecimento, a reflexão. Mas por que você acha que você é depressivo? O que você sente? O que te faz sentir depressivo? Esses gatilhos, isso aqui. E agora que você já tem essa informação, o que você vai fazer com essa informação? Então, não é eu que vou resolver, é a própria pessoa. E a pessoa, quando ela volta, acho que tem que ter essa constância, porque é como se fosse um tratamento, né, pastor? Cada palavra, acho que ela vem uma cura, ela vem uma restauração. Exatamente. Um fortalecimento ali na fé. Exatamente. Eu acredito que, eu volto a falar da dracma, a sensibilidade, Vanessa, ela tem que estar nos ouvidos. A Bíblia diz que a edificação vem pelo ouvir. Então a pessoa vai ouvir, vai absorver, né? Então pode ver que a pessoa ouve, absorve e se edifica, né? Então a questão maior é, será que eu estou disposto a ouvir? Sentar para ouvir, sabe? Eu quero ouvir isso. Exatamente. Então, assim, quando a gente ouve, né, e a edificação vem, a gente começa a entender que o tratado vem da sensibilidade do ouvir. Então, o que fez a mulher perder a dracma dentro da sua casa foi a sensibilidade do ouvido, sabe? Então, assim, ela perdeu a sensibilidade, não ouviu o barulho, né? Aí eu te pergunto, mas como estava essa casa para ela não ouvir o barulho de uma dracma, de uma moeda? Será que estava inunda? Será que tinha muita sujeira? Porque ela precisou acender, e quando acende a candeia revela a sujeira que está na casa. Até porque ela tinha mais dracmas ali junto, né? Você está entendendo? Então, assim, só que a candeia revelou toda a sujeira. Ou seja, acendeu a lâmpada, o pó vai aparecer, a sujeira vai aparecer. Tudo que o Senhor está dizendo para o perdido dentro da casa é: a lâmpada precisa acender. Para você encontrar toda a poeira, sabe? Toda a sujeira que está acumulando, sabe? Em você. Para que você possa fazer essa faxina espiritual, essa limpeza, se permitir ser feliz, sabe? Impulsionar teu coração em Deus novamente. Para quê, pastor? Para você poder voltar a ter sensibilidade, tá entendendo? Ver tua casa adornada, né? Celebrar de novo. Tem pessoa que não celebra mais, por quê? Porque tá contaminado, sabe? Se tornou essa prótese, adaptou na vida que tem e tá perdido, Adriano. E às vezes começa silenciosamente, a pessoa não percebe, é devagarinho. A sujeirinha vai entrando, o pozinho, né? Vai entrando, a sujeira vai entrando. Ali, não quero que mexa, como o pastor falou, não quero ouvir. A Vânia Aparecida comenta aqui. Grata a Deus por fazer parte de um ministério onde há ensinamentos, direcionamentos, que Deus continue lhe usando, pastor. E a Lucimara comenta, que maravilhoso ouvir o Senhor falando. E olha que interessante, Vanessa e pastor Maxwell, que voltando lá para a igreja de Éfeso em Apocalipse 3, chega a ser assustador. Deus fala assim: lembra-te do teu primeiro amor, se não te arrependeres, virei até ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, ou a tua candeia. Castiçal, né? Teu castiçal. Se você não se arrepender, eu vou remover realmente a luz, o brilho. Eu vou tirar. Se você não se arrepender, castiçal lembra, é que segura a lâmpada, se arrependa. Se você não fizer essas duas coisas, lembrar, se arrepender, olha como tem a parte do perdido. Né? Tem a parte do perdido, que é que você acabou de citar sobre eu achei o erro, então o que eu vou fazer com o erro? Lembra, arrepende. Caso você não faça isso, ok,
vou remover. E será que já aconteceu de Deus remover o nosso E antes candeeiro? disso, você tocou no assunto de que vocês têm isso, vocês têm aquilo. Eles pensavam, praticamente nós temos tudo, tá tudo certo. Mas é o automático, é o robótico e o amor ali tá... Me abriu um leque agora aqui, tão profético aqui agora, que eu lembrei de Davi. Adriano falando do castiçal. Esse castiçal ele é profético, porque o que segura a lâmpada hoje na igreja? Não é o Espírito Santo? Não é ele que mantém a lâmpada da igreja, Vanessa? Então assim, tirarei, né, algo futuro, Deus dizendo assim, viu? Tem duas notícias, né? Uma ruim e uma boa para quem tá perdido, né? Não sei qual que vocês querem primeiro. Vamos falar da ruim primeiro, depois vem o... A ruim é que Jesus está às portas. Nossa, mas eu pensei que era boa. Boa é para quem tá nele. Para quem se perdeu, tá perdido, esta notícia é ruim. Pastor, mas se essa é ruim, qual é boa? Que ele ainda não voltou. Dá tempo. Então assim, o Espírito Santo tá, sabe, com a lâmpada ali. Então dá tempo, Adriano, sabe? Então o que Davi diz no Salmo 51, Senhor, não retire Seu espírito. de mim o seu, só se tira aquilo que se tem. Ou seja, o que Davi está dizendo? Eu pequei, aqui está em pecado, aquele adulterou, aquele errou. É por isso que eu falei que aquilo que não importa para Deus o que nós fazemos, importa onde nós estamos depois daquilo que fazemos. Tá? O que contamina o homem, né, é o lugar onde ele vai estar depois. Porque aquilo ali pode ser tratado. O que confessa e deixa alcança misericórdia. A causa do Senhor é a causa de não sermos... A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então Davi está dizendo assim, não retira de mim o teu Espírito Santo. Aí ele diz assim, torna-me dar alegria. Ou seja, alegria eu perdi. Alegria de estar na igreja já não tenho mais. Alegria de cantar já não tenho mais. Alegria de ouvir uma boa palavra, de estar na igreja, domingo com a minha família, isso já não tenho mais, Vanessa. Então, para mim, sabe, me encontrar nisso de novo... Só o Espírito Santo pode. Você entendeu, Adriano? Então ele está dizendo, não retira de mim o teu Espírito Santo. Mais precioso. Mas aí você fala assim, mas Davi está em pecado, o Espírito Santo está com ele? Claro. Se o Espírito Santo sai, quem convence do pecado? Então a pessoa pode errar, pecar, adulterar, o Espírito Santo está lá. Ah, pastor, o Espírito Santo não sai. Não, o Espírito Santo só não vai atuar. Mas deixar... Por quê? Porque se a pessoa se quebrantar e dizer... É o que o Adriano está falando. Primeiro, cair em si, né? Se arrepender e voltar a praticar. Então a pessoa caiu em si, né? Se arrependeu e o Senhor vai dizer agora sim, agora volta, porque eu tô te dando alegria de novo. Porque às vezes eu até sinto assim, pastor, que o Espírito Santo, ele fica ali, você quer fazer, tá, você fez, ele fica ali quietinho. Mas com o passar do tempo, ele vai falando, ele vai fluindo, vai mexendo, ele vai né? mexendo. Por que a pessoa chega ao arrependimento? Porque tem, como o pastor falou, exatamente isso. Você vê como a lâmpada, a luz, como clareia e a gente começa a entender a palavra de Deus, né? O entendimento. Justamente por causa disso. Então, ele tá ali. Mas aí, de repente, ele vem falando. Olha, você foi por esse caminho, mas, né, tem uma saída. Por isso que eu falei que é assustador, né? Quando o Senhor fala, lembra e te arrepende. Se não, aí ele traz a execução da sentença, né? Se não houver arrependimento, não houver essa consciência... Aí eu removerei. Já pensou que... Aí ele remover mesmo? Não, então não tem mais o que fazer contigo. Você não quer mesmo, então eu removo. E aí que a gente vê, né, homens que foram terrivelmente usados por Deus hoje em situações caóticas. Porque Deus deu essa oportunidade. Lembra, se arrepende, mas eles persistiram e não... Pastor, eu quero fazer uma pergunta polêmica aqui. Sim. Tá, daí a pessoa caiu no adultério, um pecado. Caiu no adultério, se arrependeu, pediu perdão, voltou. Essa pessoa, ela vai cometer o adultério de novo. Quantas vezes foi preciso e vai se arrepender de novo? Então, tem um rei na Bíblia, Vanessa, pelo nome de Manassés. Isso foi terrível. 55 anos esse homem fez algo que a gente pode dizer assim, se um cara desse passa na minha frente, eu moo ele. Ele matou os próprios filhos no fogo, para os deuses pagãos. Ou seja, quem é Manassés? Manassés, Vanessa, é o fruto do milagre. Porque Manassés só nasceu depois que Deus acrescentou mais 15 anos de vida para o seu pai Ezequias. Então Manassés vem de um fruto de um arrependimento. Onde o seu pai se arrepende. E qual é o pecado de Ezequias? O pecado de Ezequias não é adultério. O pecado de Ezequias, né? Quem foi Ezequias? Foi um dos reis maior
empreendedor. Temente. Sabe? Temente, foi um reinado poderoso, porém, não tinha mais tempo para Deus. Esse foi o pecado dele, sabe? E Deus, é por isso que ele se arrepende olhando para a parede e diz: Senhor, lembra quando eu andava perante o Senhor? Lembra quando eu tinha tempo de ir para a igreja? Eu pregava primeiro antes, eu me preparava antes de abrir a empresa, antes da reunião da empresa, era uma reunião na igreja com os pastores, e aqui tá, sabe, lembrando, sabe, de tudo. E o Senhor diz assim: lembrei. Então ele pegou, nem da saúde, nem tempo para sua esposa ele tinha. Porque a Bíblia diz que depois que Deus acrescenta 15 anos, ele procura sua esposa de novo. Então nem tempo para a esposa ele tinha. Não tinha mais tempo. Então assim, você entendeu que quando você se encontra, você está perdido, você se encontra, você volta a gerar? Você está entendendo? Você volta a gerar. E aí, quando ele gerou, veio Manassés. Tudo que seu pai fez de bom, Manassés fez? Ao contrário, ao oposto. Colocou na casa do Senhor deuses pagãos. Ou seja, e Deus foi dando corda. Você está entendendo, né? Aí você me pergunta: pastor, mas a pessoa vai viver adulterando, vai viver... Deus vai dar corda. Vai dar corda, só que uma hora a corda chega no talo. E nós precisamos ser tratados, sabe? Então, assim, essas pessoas, Vanessa, elas vão ter que ser tratadas, ou elas vão decidir cair no espírito do engano, do erro, sabe? Então, assim, é uma decisão mesmo, sabe? Da pessoa, assim, viver, né? Ou se ela se encontrar em Deus mesmo, tem perdão, tem reconciliação, né? Então, assim, as pessoas falam assim: tinha perdão para Judas? Claro que tinha. A questão é que ele morreu com a intenção de se matar. Então ele é um suicida porque ele morreu com a intenção de se matar, sabe? Então assim, tinha perdão para Judas. Era só se arrepender. A questão maior é que ele caiu e ele nem morreu enforcado. Que a Bíblia diz em Atos 2 que ele caiu, né, dos penhadeiros, foi atorado pelo meio, né? Então assim, a questão maior é: o diabo, quando vê um sentimento perverso, né, é se chamar de concupiscência. O que é concupiscência? Desejo incontrolável. Quando ele vê um desejo incontrolável no ser humano, o diabo já vai olhar a corda na mão de Judas e vai dizer assim: viu, vamos matar ele no caminho, já vai que a corda estoura. Então assim, a Bíblia diz, até os evangelistas vai dizer, ele pegou a corda e foi. A Bíblia não diz que ele morreu enforcado. Atos capítulo 2 diz que ali recebeu um campo como galardão de sangue, sabe? Porque o diabo arrebentou ele ali, ele caiu, foi arrebentado pelo meio, nessas entranhas para fora, e ali ele recebeu como galardão aquele campo, galardão de sangue. Então assim, morreu com a intenção de suicida, de se matar, sabe? Então o que vale para Deus é a intenção. Então se essa pessoa, né, adulterou, caiu, errou, assim como Davi fez muito pior. Então assim, vai ter a luta, mas também vai ter a sequência. E teve muita consequência dos é erros de Davi, né? Ele foi perdoado, mas ele colheu, né? E é por isso, Adriano, que nem tudo na vida do ser humano é luta. Ai, meu Deus, eu tô numa luta na minha casa, no meu casamento. Uma luta. Luta de 20 anos, 15 anos, que Deus é esse? Que não, é consequência de escolhas. E a gente vai ter que arcar com elas. É por isso que Naum, capítulo 1, vai dizer: Deus não tem o culpado por... inocente. Aí o versículo abaixo vai dizer: mas na tempestade é o caminho do Senhor. Pera aí, o Deus que fala: cara, você fez, você vai pagar. Se tem consequências para você, teus atos pecaminosos têm consequências. Só que o mesmo Deus é tão misericordioso que vai dizer: só que enquanto você paga, eu tô na tempestade. Eu tô nessa consequência contigo, te dando força, te ajudando. Então é sobre isso, né, sabe? A pessoa vai errar, ela vai estar numa tempestade, vai enfrentar adversidade no casamento, no próximo casamento, e vai viver uma vida, sabe, assim, complicada. Porém, Deus está dizendo: eu tô nessa tempestade. Se você se humilhar, tá entendendo? Eu acho que tem uma diferença. Desculpa, Adriano, mas o pastor falou ali e eu quero aproveitar. Eu vejo uma diferença, pastor, entre a luta, as pessoas colocarem a luta, estou passando por uma luta, e uma consequência. Porque a luta, eu acredito que quando Deus permite algo, que você tem que ficar na dependência dele. Você diz assim: agora eu estou totalmente na dependência de Deus para isso. A luta com Deus, né, espiritual. Porque a consequência, você faz aquilo e você precisa tomar uma decisão para corrigir aquele erro. Lógico que vai ter a consequência, mas ter a decisão. Porque eu ouço muitas pessoas dizendo assim: eu tô passando uma luta, por exemplo, um exemplo ali simples. A pessoa, ela mente, e você toda a vida não dá corda, acredita, continua. Mas é uma luta porque essa pessoa vive me mentindo. Eu acho assim que é um basta.
É um cortar ali, uma decisão sua, não é uma luta que Deus colocou pra você. Tô É uma desempregado, cruz pra você levar. mas não para emprego nenhum. Bota atestado, falta. E sim, Aí é tudo uma luta, tá? Mas você não cumpre o teu horário, você não é assíduo, você não cumpre com os teus deveres, daí não é luta. A consequência faz as pessoas, Vanessa, começar a forçar a maçaneta, sabe? As pessoas começam a forçar, pode ver. A pessoa forçou demais no relacionamento, forçou demais para entrar naquela empresa, forçou demais, ou seja, é evangelho, vida com Deus, não é forçar a maçaneta, é acesso, sabe? É melhor você chegar na tua casa e quebrar a porta para entrar ou você ter a chave. Você tá entendendo? A leveza do evangelho, a gente que complica, a gente que entra na consequência, a gente tá quebrando porta, a gente tá pegando marreta pra entrar onde a gente quer, levando na força, sabe? Eu pregava na igreja agora sobre usar domingo, Adriano, e eu falei que usar, o nome usar quer dizer força, ou seja, o mesmo que colocou a arca na carroça lá atrás, quando chegou na ilha de Nacon, que quer dizer a hora chegou, né? Nem existe no mapa geográfico, só existe na Bíblia a ilha de Nacon, que é um pedaço cimentado onde colocava o cereal, e a Bíblia diz que os bois tropeçaram ali e a arca balançou. Ou seja, aí a minha pergunta é, Uzá não colocou a arca lá atrás na carroça? Ele não tocou lá atrás? Ele tocou aqui na frente agora. Por que Deus matou ele? Você tá entendendo? Porque não é sobre levar na força, sabe? Não é sobre querer empurrar com a barriga, não é sobre forçar, sabe? É sobre entender a simplicidade do evangelho, entender que Deus está nos mesmos detalhes e que consequências nós vamos ter que vencer, sabe? Então nem tudo é o diabo. O problema é que a gente tudo hoje é um âmbito espiritual. É o diabo, não. É falta de responsabilidade. exato, perfeito. Você tá entendendo? Então, assim, a pessoa não assumiu responsabilidade, não é o diabo, não é Satanás, não é nada. Assuma o peso da responsabilidade. Entendeu? Então não é demônio. As pessoas ficam ali, pastor, ora é uma luta, sabe? Às vezes eu chego, mano, não é luta. Isso é Minha consequência. cruz tá pesada. E outra, não Tá não faça e não tome pra si nada que Deus não preparou pra você. Porque as bênçãos do Senhor não acrescentam dores, né? Então não toque, não faça, não se envolva com aquilo que Deus não preparou pra Queira dar você. uma mãozinha também. Quando Saul, né, pegou lá o sacrifício, Samuel falou pra ele, ó, viu, espera aí, eu vou falar com Deus, aí eu volto, a gente sacrifica e a gente vai pra guerra. Então ele acabou tocando ali no sacrifício. Você quer ver um ciclo de consequências, Vanessa? Tá no meu livro, né? Correção de curso. Quando terminar ele... Tá escrevendo ainda. Tô escrevendo. Não trouxe pra nós. Quando eu terminar ele, o próximo eu vou vir aqui. O próximo eu vou vou trazer pra vocês aqui. Quando eu vim aqui, já passar aqui pra vocês. Correção de curso. Eu começo no primeiro Adão, né? O primeiro Adão, né? Que fez tudo isso que eu já falei aqui um pouquinho, né? E depois começo no patriarca, Abraão. Então, olha o peso de consequências, né? Então, você vê que nem tudo, por exemplo, por que Deus não fez? Por que Deus não fez assim? Gente, nem tudo é Deus. Tem que ter peso de responsabilidade em nós, sabe? De tocar na área. Como nós vamos tocar hoje? A questão é que nós estamos vivendo um tempo de transição. Como se relacionar com Deus hoje? Como entender a mentalidade dos adolescentes hoje? Como entender a mentalidade dos nossos filhos hoje, sabe? Nós estamos num tempo que se nós não soubermos tocar na presença, nós vamos matar pessoas, sabe? E outra, a gente vai, sabe, se aferir. Então, assim, Abraão, ele teve 2 filhos. Um filho, através de Sara. O que Sara fez? Não, vai deitar com Agar, ou seja, um erro de consequência. Por quê? Só que como é da semente de Abraão, né, de Abrão ainda, não era Abrão, né, Deus olhou para ele e falou assim, viu, eu sou com o menino, eu sou da descendência de Ismael também. E perceba-se que na lei, né, judaica, Agar é serva de Sara. Então Sara não teve entendimento de entender, ela é minha filha. Então filho de Agar não é filho de Agar. Filho de Agar é filho de Sara. Então já teve abandono dentro da casa do patriarca. Quem fala disso? Quem fala que dentro da casa do grande Abraão, teve abandono? E teve mesmo, né? Um pouco de água, um pouco de pão e vai-te embora. Não, some. Não quero mais esse menino aqui. Ou seja, a mãe abandonando o próprio filho. Olha a consequência. Olha isso aqui. Vê se é luto isso aqui. Isso aqui é a consequência. Porque ela fez isso aqui. Deus falou da tua semente. Mas ela quis dar uma mãozinha, quis forçar a maçaneta. E Deus falou, já dei a chave. Mas ela quis forçar a maçaneta. Então vamos para a consequência agora. Vou chegar até José, quer ver? Ó, Abraão, abandono. Isso aqui tá tudo no meu livro. Abandono, beleza. Aí depois teve Isaac. Aí Isaac teve quem? Esaú. Jacó. E Jacó. E Isaac amava mais quem? Esaú. Homem, o brusco, vivia da caça. E a mãe Rebeca olhando isso, falando, não, peraí. Mas eu amo
Jacó. Olha os erros de consequência. Por isso que a correção de curso é necessária. A gente precisa desmontar o personagem, sabe? E ver a correção de curso. Onde a gente tá errando pra gente se perder. É por isso que a gente tá se perdendo em casa. Porque a gente não faz correção de curso, sabe? É por isso que Paulo diz assim na Santa Ceia: examine-se, pois o homem a si mesmo. Depois, eu pequei. Não, cara, se confesse. Vai ficar fora da Santa Ceia porque errou, porque pecou. Examine. Vai para recondicionária, Salmo 51, não retire de mim o teu Espírito Santo, sabe? E volta. Aí amava mais a Esaú. Aí Esaú foi lá, o que aconteceu? Foi lá, montou o guisado. Ele foi lá pegar o animal, a caça, tal, para montar o guisado. Mas o José foi, o Jacó foi e se adiantou, né, com a Rebeca. E a Rebeca disse o quê? Recaia sobre mim, se tiver algo para cair, não sobre você. Só que aí eu entendi algo de Deus aqui. Porque no ventre de uma mulher, a ciência comprova, Adriano, que nem sempre aquele que saiu primeiro, que o médico tirou, quer dizer que foi gerado primeiro. É por isso que Jacó já segura no carcanhar do irmão, dizendo assim, viu? Você vai receber a reputação, mas o caráter diante de Deus, quem é o primogênito sou eu. A bênção está sobre mim. E eu vou lutar por ela, nem que ele já tá profetizando no carcanhar. Você vai receber a reputação. Sabe, o primogênito, mas eu sou primogênito, eu sou escolhido, né? É por isso que no meu livro está escrito lá, o Deus de Abraão é o Deus que faz promessa, o Deus de Isaac é o Deus que cumpre promessa, e o Deus de Jacó é o Deus que sustenta a promessa, né? Jacó está no deserto, né? Tem gente que tem cama king, tem gente que tem um travesseiro bom, cama, né? Travesseiro ortopédico, como é que é o nome daqueles colchão bom? Magnético, e não tem paz no sono. Jacó está no deserto com uma pedra e até sonhando, tá? Você entendeu? Porque é Deus que sustenta. Aí, Jacó, beleza. Olha a correção de curso, né? Olha a consequência. Por isso, houve briga entre os irmãos, tempo de separação entre eles. Depois ele foi passar lá no 32, 33 de Gênesis, foi passar no Val de Jaboque. Aí a Bíblia diz que entrou Jacó, saiu Israel. Você tá entendendo? Então, assim, Deus ele vai mudando quando a gente vai assumindo a responsabilidade, sabe? Então, assim, eu acredito que isso é muito forte pro nosso tempo. E aí, depois de Jacó teve mais quem? Mais uma montoeira de filho. E ele amava um. José. Você tá entendendo? Como a gente tem dificuldade de assumir responsabilidade, a gente tem dificuldade de relacionamento, a gente tem dificuldade. Nós, sabe, cometemos consequência. Nós fazemos isso causa. Colocou uma inveja no coração dos demais irmãos. Você tá entendendo? E a Bíblia diz que José, no capítulo 37, José foi, né, recebeu uma ordem do pai, só que nunca ninguém ouviu pregar isso aqui. Isso que Deus deu para mim um comando. Porque a Bíblia diz que ele saiu de Hebrom até Siquém, 56 km. De Siquém até Dotã, mais 36 km. Você tá entendendo? Ou seja, de Hebrom a Siquém, ele saiu na obediência. O pai falou, vai ver teus irmãos e me traz notícia. Ninguém mandou ele para Dotã. Por que ele foi para Dotã? A questão é, será que todas as promessas de Deus têm que cumprir a nossa vida abaixo de sofrimento? Será que todas as promessas de Deus têm que cumprir abaixo de caminhos dolorosos? Não. Quem sabe a história de José, hoje a gente conta uma história triste com um final feliz. Mas quem sabe a história dele era muito mais, assim, extraordinária, com leveza. Nem tudo na nossa vida, sabe? Resolveu dar uma andada um pouquinho mais. A questão é, correção de curso. A Bíblia diz que ele andava errante no deserto, encontrou um varão. E o varão disse, ouvi que teus irmãos estão em Dotã. Ou seja, se ele fosse até ali, se quem voltasse para casa, não tinha poço. Ele não quebrava o princípio de paternidade. Ele quebrou o princípio de paternidade. E isso está levando a consequência para o poço. Ou seja, não é o pai nem os irmãos. Por isso que lá na frente, dentro do palácio, ele dá um grito. E ele diz assim, não foi vocês, meus irmãos. E ele libera perdão. Ou seja, porque ele não quer que Efraim e Manassés recebam isso. Sabe? Essa consequência de cuspir sobre as próximas descendências. Nós corremos risco, Vanessa, Adriano, de estar cuspindo sobre a próxima descendência. Consequências que nós não tratamos hoje. Sabe? Nos perdimos, não tratamos, não nos encontramos e estamos cuspindo sobre as nossas descendências. Sobre os nossos filhos, sobre os jovens da igreja. E a gente está cuspindo. Por quê? Porque a gente não tem conversa difícil, a gente não trata, a gente não conversa. Sabe? E aí a gente começa a falar mal. Você pode ver que tem gente falando mal. Por que legendários? Eu participo de um projeto chamado Projeto Revolução Radical, faz 2 anos. Um projeto que trata você do início. Você chega lá, você é moído, tratado. Eu nunca passei por uma mulher. Aí a minha pergunta é, eu não vou falar mal de uma movimentação. Se tem legendários, é porque a igreja errou. Ou a igreja está errando. Me mostra uma igreja, um trabalho que trabalha, Vanessa, por exemplo, masculinidade. A vida inteira, círculo de oração tem homem? É verdade. Chá de mulheres. Aonde que a igreja trata o sacerdote? Paternidade.
Você tá entendendo? A igreja aprendeu muito a trabalhar a maternidade e a paternidade. Até nos encontros agora que está tendo encontros Masculinos, pra homens e homens. casais. E é por isso que, exatamente, é por isso que aí entra essa movimentação. Porque Deus vê que a igreja não tá conseguindo acertar, ele vai levantar alguém para fazer a movimentação. Ô, pastor Maxwell, na tua opinião, o que mais leva hoje um cristão à falência espiritual? Qual seria, assim, a principal razão de um crente falir espiritualmente? A ausência da presença, né? A ausência da presença, né? A Bíblia diz que os midianitas saquearam, né? O povo estava sem juízo, 6, né? Fazia o que parecia mal, né? O que é parecer mal? A malícia, a palavra malícia quer dizer tendência para o mal. Então, assim, o povo não estava nem fazendo o que era o mal, mas já estava maliciando, né? E a malícia arranca de nós a presença. Quando a gente começa a maliciar na nossa mente já, sabe? Razões, acho que é isso, acho que é aquilo. E a gente já vai se afastando da presença. Então é por isso que eu falo que, por exemplo, hoje eu tô cheio de brusa, né? Mas não existe frio. Você sabe, né? Que frio é a ausência do... É psicológico, é a ausência do calor. Vocês estão de brusa aí porque, né? Mas segundo a ciência, a física diz que não existe, né? Comprova que o frio é a ausência do calor, né? Ah, pra que tanta maldade? Maldade é a ausência do bem. Então assim, a gente sabe fazer o bem e não faz. Ah, mas o que é escuridão? Escuridão é a ausência da luz. E como voltar, pastor Maxwell, ao primeiro amor? Qual seria o caminho dessa... Nós estamos caminhando para o nosso encerramento. Qual seria o caminho para a pessoa que faliu espiritualmente? De repente tem alguém nos ouvindo aqui, tem bastante gente aqui no Facebook, bastante gente no YouTube, está nos ouvindo aí e tá, poxa, eu queria voltar, eu queria corrigir a rota com base no teu livro. Eu percebi que eu estava perdida dentro de casa, porque tudo que o pastor contou, de todas as histórias e famílias, nós percebemos que eram dentro de casa, era o núcleo familiar. E é o nosso tema, perdidos dentro de casa ou em nós. Como que eu resgato essa rota? Como que eu me acho, me encontro de volta em Deus? Quais seriam, pastor Maxwell, as minhas atitudes? Olha, vamos pegar aí eu como exemplo. O Adriano está falido espiritualmente. Como que eu retorno a esse primeiro amor? Tem biblicamente um caminho para mim voltar para a rota? O arrependimento sempre vai ser o caminho. Não existe avivamento sem arrependimento, né? Não existe avivamento sem cruz, né? Evangelho é perder coisas. Então eu preciso entender, Adriano, Vanessa, né, nobres, ouvintes, internautas, que evangelho me faz perder. Se eu estiver disposto a voltar, eu preciso entender. Eu vou perder amizades, né, entre aspas. Eu vou perder algumas coisas. Então evangelho eu perdo, mas não me perdo enquanto perdo, sabe? Então assim... É melhor perder do que se perder. Exatamente. Então o evangelho eu vou perder, mas não me perdo enquanto perdo, sabe? Então assim, eu acredito que para nós encerrar, precisa ter fome e sede da mesa novamente, sabe? É um desejo que a pessoa tem que ter nela. Porque o filho pródigo, quando estava ali olhando aquelas bolotas, aquela nojeira dos porcos, a Bíblia diz que ele não teve saudade do pai. Ele caiu em si e ele falou assim, na casa do meu pai abundância de pão. Ou seja, ele teve fome, ele teve sede. A fome e a sede nos traz para o pai. Na mesa o pai nos alinha. Talvez você pode, mas vai ser difícil voltar a sentir a presença de Deus, está dizendo, só vem. Então assim a pessoa vai dizer, a hora que eu sentir eu vou para a igreja. Eu não tenho que sentir para ir para a igreja, eu vou para sentir. Sabe? Então a pessoa tem que se levantar, eu vou lá para sentir. Não é a hora que eu sentir. Então o primeiro caminho se arrepende e vá para sentir, volta para sentir. Vai para a mesa, come o pão da mesa para sentir a presença do pai de novo. Então eu tenho que ter fome do pão, desejo do pão para voltar a sentir, sabe, a presença do pai na mesa. Você pode ver que ele olhou pro pão, não pro pai. Verdade. Ele olhou na casa do meu pai abundância de pão. Então assim, o pai entende que o filho precisa ter vontade do pão, porque quando ele tem vontade no pão, ele fica com a presença do pai. Sabe? O pão traz para a presença do pai. E até o Adriano comentou, e eu sempre guardo algo assim que é comentado, de tudo, né, que nós falamos, mas que me chamou a atenção é que o pai não quer que estejamos em casa só por estar. Não. Ele quer que estejamos em casa porque queremos estar ali. Maravilha, né? Quando você está com teus filhos, trazendo para nós assim, na casa mesmo, quando você está com teus filhos ali e eles estão prazerosamente
desfrutando a tua presença, eles querem estar ali. Não é chato estar na casa do Pai. Não tô aqui, ai meu pai, não, tô aqui porque eu amo meu pai, eu gosto do meu pai. Acho que esse sentimento, pastor Maxwell, que deveria existir em nós. Eu não vou na igreja porque eu me acostumei a estar lá. Eu não vou lá porque eu tô com medo de ir pro inferno, porque Deus é alguém austérico que tá lá no trono com um ferrolho na mão ali, uma fúria, vou matar esse cara, não. Eu vou porque eu quero, eu quero estar aqui. Ou porque alguém vai perceber minha ausência e vai perguntar. Para que as pessoas me notem, né? Gente, só venha, o pão tá na mesa. Outra coisa, pastor Maxwell, é inevitável, né? Quem já provou, né? Não tem. Não consegue, né? Não tem, Vanessa, pastor Maxwell. Não, nós, e quem está nos ouvindo agora, que já provou de uma profunda comunhão com Deus, você nunca mais se encontra lá fora. Não adianta, você pode ter 1000 mulheres, você pode ter festejado nos shows, você pode ser aplaudido nos palcos, você pode prosperar muito financeiramente, você pode conquistar um universo lá fora. Aquele vazio, aquela intimidade que você teve um dia, nunca mais vai ser. Aqui em Efésios mesmo, no capítulo 1, no primeiro capítulo, versículo 3, diz assim, ó: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Cara, uma vez que você creu, olha isso aqui, ó: foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Uma vez que você ouviu a palavra, sabe, creu nela, e você foi selado com o Espírito, você foi marcado com o penhor. Sabe o que é penhor? Garantia. Fica empenhorado ali. Cara, você está empenhorado, ele vai vir te buscar, sabe? Penhor é o Senhor dizendo: vocês não estão órfãos, eu vou para o Pai, preparar-vos lugar, mas eu volto. Ele está dizendo: deixei o Espírito Santo, o selo da promessa, para dizer: vocês são meu, comprei vocês, e eu volto buscar vocês. Ou seja, a gente está tão entrelaçado, sabe? Deixa eu falar rapidinho isso aqui, Adriano. Jonas, no vento do peixe, você vai ver que a gente tem um suco gástrico, né, que vai triturando o alimento, né, para separação, né, tal, né, do organismo, né, tal. O peixe, ele tem 7 vezes um suco gástrico muito maior que o ser humano, porque ele come a espinhaça inteira do animal, do peixe, né, e ele tem que já detriturar aquilo ali, né, desfazer dentro do seu ventre, do seu estômago, né. E a Bíblia diz que Jonas ficou no ventre do peixe. Ventre é lugar do quê? Imagine só. De gerar. Ah, você quer fugir? Eu sei que você se perdeu, sei que você está perdidão, sei que... Mas assim, você quer fugir, você não quer cumprir meu propósito? Deus ainda dá ordem para peixe, Adriano, sabe? Colocou ele no vento, porque ele era orgulhoso, sabe? Tem pessoas que não voltam porque é egocêntrico, são orgulhosos, sabe? E tá dizendo: ah, não, porque eles são mesquinhos, sabe? Deus tá dizendo assim: você é egocêntrico. Porque João tá dizendo assim: eu vou pregar para aquele povo que matou meus pais, Nínive matou meus pais. Então, ego ferido. Tem muita gente com ego ferido, sabe, que não se arrepende e não volta, por causa do ego ferido. Aí, a Bíblia está escrito, depois você lê, está escrito assim: que algas enrolaram sobre a sua cabeça, dentro do ventre do peixe. Só que peixe não come algas. A Bíblia é tão lindo, sabe, Adriano? Peixe não come algas, por quê? Porque atrapalha a digestão do animal. Só que a Bíblia está dizendo: Jonas, você está tão enrolado na promessa... Você tá entendendo? Que você não tem coisa pra atrapalhar a digestão do animal, sabe? Cara, ele não ser triturado. É extraordinário o que Deus faz. Mas é isso, sabe? Que eu falo pra que sua Então não tem, uma vez que foi selado. O camarada vai pra lá, pra cá, Vanessa. Ele anda pra cima e pra baixo. Ele vai lá dentro, arde ainda. Arde. Não tem como. Ele é maravilhoso, né? É tremendo demais. É muito profundo. Eu lembro uma vez, pra nós encerrar, pastor Maxwell, nós estávamos iniciando o Ministério da Pregação, do Louvor e tal, e nós não tínhamos estrutura pra falar, voltando do nosso nome: chame o fulano que é... E falaram que eu e o João Carlos, na época, 2001 isso, fiquemos enormes, sabe, enorme. A cabecinha não estava preparada para receber tantos elogios e bajulação. E nessa época nós estávamos fazendo um compromisso de oração ali na Assembleia do Bom Sucesso, todos os dias 4 horas de oração. Eu lembro que no domingo falaram tanto o nosso nome, que nós chegamos na segunda de manhã, chuvosa, dobramos o joelho e falei: Senhor, aqui quem tá orando é o fulano de tal, que falaram ontem, tal. Fiquemos 2 horas ali batendo cabeça e não sentíamos, até que eu falei: Deus, o que tá acontecendo? Ele falou: calma que você tá muito grande, vou te dar o discernimento. Fica de pé. Fiquei de pé. Vai lá no último banco da igreja, fala pro João Carlos subir no altar e fazer o apelo. Só nós dois numa segunda-feira chuvosa. Falei: como assim? Só faz. Falei: João Carlos, pare de dar murro em ponta de faca e sobe lá no púlpito, faça o apelo.
E eu fui no último banco da igreja. Aí ele falou, porventura entre nós, alguém queira entregar a sua vida para Jesus. Uau. E servir a Cristo é renúncia. É renúncia e eu lembrei dessa passagem aqui, ó, que diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem quer perder a sua vida por amor de mim, achará. Vai ser achado. Vai ser achado. Que maravilha, que coisa linda. Deixa eu mandar uns abraços para nós encerrarmos aqui antes. Muita gente lá no Facebook, tá? A Dete tá lá, a Lourdes, a Júri, a Fernanda, a Fernanda GK, né, Fernanda? Abraço. A Rosimeia, a Adega Oliveira, o Rafael, tá mandando recado aqui. O Patrick, nosso querido evangelista que esteve aqui com a gente. A Cíntia. Ô, Cíntia, um abraço, minha querida. A Joyce também está com a gente. A Alessandra Novaski. José Pereira. Ô, Lê, um abraço, tamo junto. Fernanda Lopes também. Ô, Fer, um abraço. O José tá com a gente aqui. Que legal, que bacana. Você quer mandar as saudações pro teu público aí? Quero mandar um abraço público, aqui, né? Para agradecer por vocês sempre estarem aqui nos ajudando com a audiência. Eu não saberei ler esse nome aqui. Acho que é Skibidi. Deve ser do YouTube, né? A Lucibara, o André, meu esposo, a Valéria, a Nelva, a Milena, a Maria Antunes, a Minha Anete esposa. Pauca. A Maria Antunes? Isso. Tá dando glória. Milena da igreja, Movanaína também da igreja, a Nalva da igreja. Olha que maravilha. Vânia Aparecida. Da igreja Um abraço. A Marina disse que está assistindo. Que benção, que benção. IPP. E Pepe é Rumo. nossa igreja. Então. Olha só. Ô, pastor Maxwell, eu vou jogar essa câmera aqui em ti, ó. Essa aqui. Para aquela pessoa que passou nos ouvindo agora, tem bastante gente nos ouvindo aqui que o coração deve estar ardendo lá. Vamos imaginar assim, pastor Maxwell, que tem alguém ouvindo a gente agora e tá lá sentado no sofá e observando nós conversando aqui e disse assim, eu tô perdido. Eu tô nessa condição que eles estavam falando ali. Quais seriam suas palavras para essa pessoa? Querido, você que nos ouve, você que vai ouvir aonde vai chegar essa palavra, volta depressa, né? O pão está na mesa, a mesa está preparada, o Pai está de braços abertos, esperando, né, o teu desejo, a tua fome, a tua sede por Ele. Sei que às vezes você tem sede de tantas coisas, mas não satisfaz, né, a lacuna, o vazio que está na tua alma. E a mensagem que eu libero para o teu coração hoje é: o Pai, Ele vai partir o pão na mesa, as cataratas vão cair por terra, a tua visão vai abrir novamente e você vai enxergar, né, o teu destino, você vai enxergar o que Deus tem realmente para o teu coração. Eu sei que é barreira, eu sei que é luta, eu sei que é adversidade, talvez você está numa consequência das tuas escolhas, mas o Espírito Santo está aí para te trazer consolo, e Paulo vai dizer que inexprimível, né, gemido inexprimível, quer dizer do hebraico, aquilo que com palavras você não consegue falar. Fica em silêncio, deixa que o Espírito Santo fala para o Pai. Tá? Então, tranquiliza o teu coração e volta depressa. Né? Tem uma mesa exposta aí esperando e você é filho de Deus. Que maravilha. Pastor, já pede lá pro pessoal da igreja lá nos seguirem aqui no YouTube, já se inscreverem no canal, porque é tão difícil crescer aqui nessa... É verdade, verdade. Aproveitando no finalzinho... nós vamos fazer um sorteio, Adriano, de uma cesta, aproveitando que esse mês se comemora o mês dos apaixonados. Olha só. A cesta, então, vai ser no nosso último episódio. Para participar do sorteio, tem que estar presente nos três podcasts e tem que comentar ali que quer participar do sorteio, mas tem que participar dos três. Então, vocês que estão aqui hoje e que vão estar nos próximos, já comenta aí que quer participar do sorteio, que depois eu estarei anotando os nomes. Lá no Facebook, a Dete está falando obrigado pelas palavras maravilhosas. A Lu disse que sentiu a presença do Senhor. Eita, glória. Glória a Deus. Esse é o nosso objetivo. Pastor Maxwell, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Deus lhe usou poderosamente aqui, como sempre tem usado. E a nossa oração é que por onde o Senhor coloca a planta dos pés, que Deus faça com que essa unção continue sendo alastrada por onde o Senhor pisar. E que vidas sejam encontradas pela instrumentalidade que Deus faz através da tua vida. Muito obrigado por ter aceitado meu convite. Espero que tenha se sentido bem. E a primeira de muitas oportunidades. A nossa missão aqui no podcast, além de levar informação, é
Impactar vidas. Impactar vidas. E ele vai voltar a Impactar trazer o vidas. livro para nós. É verdade. Isso, já, né? Em nome de Jesus. Um abraço pra igreja. Como é o nome da igreja mesmo? É Evangelho Puro, e Pepe Rumo lá da Honda. Um abraço pra todo o pessoal lá da Igreja do Evangelho Puro. Deus abençoe a todos. E que continue com a gente aí nas terças-feiras. Sim. Né? aí. Maravilha, Os seguindo a conteúdos gente. são conteúdos de qualidade. Segue a gente lá no Instagram. Qual que é o Instagram do Pastor Maxwell? O meu é oficial, né? Oficial Maxwell Antunes lá. Maxwell Antunes Oficial no Isso, Instagram. aham. Instagram da Vanessa? YouTube também, acho que eu comentei, ele já também tá ali, né? O canal da igreja também tá ali. A gente tem feito Vanessa também. Marins Podcast. Vanessa Marins Podcast. E o meu é Dri Podcast, tá, pessoal? Depois a gente faz os cortes, coloca as mensagens aqui e a gente vai semeando aí pro reino. Gente, muito obrigado a todos, obrigado pela audiência, vocês são maravilhosos. Olha, muita gente aqui no Facebook. Fico agradecido pelo carinho da audiência de vocês. A gente sabe que em dias atuais é tão complicado de manter esse povo assim, né? Nos assistindo com tantos atrativos que lá fora se oferece. E vocês estão aqui nos dando o prestígio da audiência, vocês são maravilhosos. Terça-feira estamos aqui, se Deus permitir, com mais um padrão de qualidade. Vai estar com a gente O pastor Andrei. olha só, Qual que é o tema? É contigo. Intimidade. intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Olha só, já que nós fizemos o apelo de voltar para casa, já que hoje nos reencontramos na rota, então agora é hora de desfrutar. Entendemos, já aprendemos o que precisa para voltar. A estrada, já sabemos a estrada, o pai está esperando. E agora essa Comando intimidade poderoso. com Deus. Que maravilha, que bênção. Obrigado a todos pela audiência e até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente!